No De Olho do Rio desta semana, vamos falar sobre um encontro evoliano que vai acontecer em São Paulo, que trará para a conferência um antisionista, um antissemita. Vamos falar também sobre as declarações de Joana Avelange sobre a Copa do Mundo. Fique de olho no De Olho no Rio. Guardem esse nome, pois vou fazer uma grave denúncia no programa de hoje. Vou falar de um movimento que procura trazer ideias e discussões racistas para o Brasil, com base em um pensador muito próximo do nazismo e do fascismo, chamado Julius Evola, que deu forma ao chamado Movimento Evoliano Internacional. Movimento esse que pretende fazer no segundo semestre, em São Paulo, uma reunião evoliana internacional. Julius Evola pregava um tipo de racismo. Dizia que o racismo não deveria ser das cores, mas devia existir um racismo do espírito. Todo aquele que defende uma forma de racismo deve ter as suas ideias rechaçadas, porque não cabe mais racismo no mundo atual. Essas ideias serão agora debatidas e discutidas aqui no Brasil. E para isso, convidaram um antisionista e um antissemita dos mais conhecidos da Europa para falar nesse congresso. O francês Alain Soral. É inadmissível a presença desse senhor em nosso país. A liberdade de expressão não pode dar lugar a atos criminosos. A liberdade de expressão é um direito e uma garantia para todos, desde que não dissemine o ódio, o racismo e a prática de crimes. Alain Soral não pode ser autorizado a entrar no território nacional. Não pode receber visto das autoridades brasileiras. E a sua entrada deve e tem que ser impedida, porque ele traz em si tudo aquilo que o povo brasileiro rejeita. Traz consigo um racismo que não cabe mais no mundo, embora ainda esteja presente em várias partes através de pessoas que trazem o ódio dentro de si. Recentemente, tivemos na Europa, na semana passada, um atentado em Bruxelas, que ceifou a vida de 3 judeus no Museu Judeu, feito por algum intransigente que não respeita a forma de pensar dos outros, que não assegura às pessoas o direito de ter a sua própria convicção e a sua própria religião sem violência. Esse sentimento vem crescendo em várias partes do mundo e já foi exportado para o Brasil. Aqui existem núcleos fortes, tramando todos os dias contra judeus, negros, homossexuais e nordestinos. Estão radicados em células no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e até mesmo no Rio de Janeiro e em Niterói. É preciso que as autoridades tomem uma atitude. É preciso que investiguem e levem essas pessoas à prisão. Mas, acima de tudo, conclama a Polícia Federal e o Ministério da Justiça a tomarem as medidas necessárias para impedir a entrada desse cidadão que vem aqui para disseminar o ódio, para disseminar algo que não cabe no Brasil. Temos que respeitar as diferenças, mas não podemos permitir que pessoas que venham fazer apologia ao crime entrem em território nacional. Estarei enviando ofício ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal e ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis, porque a nossa legislação não autoriza a entrada desse tipo de pessoas em nosso território. Até porque, em primeira instância, ele já foi condenado na própria França pela prática
de atitudes racistas. E quem foi condenado pela nossa lei não pode entrar ou não deve entrar no território nacional. Vamos ficar de olho e vamos cobrar. Declarações estapafúrdias causam furor no Brasil e no mundo. Joana Avelange, neta do ex-presidente da FIFA e filha do ex-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, disse literalmente, abre aspas, o seguinte: o que tinha que ser gasto, roubado, já foi. Se fosse para protestar, que tivesse sido feito antes. Fecha aspas. Declarações extras para justificar a desnecessidade de realizações de protestos durante a Copa do Mundo. Me parece que muito pelo contrário, porque ela, na condição de membra do Comitê Executivo Local para a Copa do Mundo, ao dizer isso, está jogando muito mais lenha na fogueira. Até porque, se reconhece que houve roubo, é preciso protestar ainda mais. Isso não quer dizer que nós não sejamos a favor do Brasil e que nós não sejamos a favor da seleção brasileira. Por sermos a favor do Brasil e por torcermos pela seleção brasileira, é que devemos protestar sempre que o dinheiro do povo for roubado. Então, ao contrário do que diz Joana Avelange, quanto mais se constata o roubo praticado na construção dos estádios e na falta de legado que a Copa do Mundo vai deixar para a população do Brasil, temos sim que protestar e protestar muito, porque foram gastos bilhões de reais. Foram jogados pela janela com a construção e reforma de estádios para dar ao futebol um padrão FIFA. Se o padrão FIFA é um padrão tão bom, eu quero um padrão FIFA para a saúde, um padrão FIFA para a educação e um padrão FIFA para a segurança. O que nós não podemos admitir é o roubo de dinheiro público.